Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, um estudo do economista Sérgio Gobetti que foi publicado no jornal Estado de São Paulo mostrou que existe um grupo de 3 mil milionários no Brasil que, segundo as suas próprias declarações, possui uma renda de 150 bilhões de reais anuais, dos quais 93 bilhões são simplesmente isentos da tributação de pessoa física. Os dados do estudo, inclusive, eles apontam que quanto mais rica for a pessoa, maior vai ser a parcela de renda que permanece isenta. Fausto, isso reflete um pouco da regressividade do sistema tributário brasileiro, mas em especial também o problema relativo à isenção de lucros e dividendos. É isso, Glauco, é isso. Do ponto de vista do nosso sistema tributário, o Brasil vive uma lógica de tributação invertida. Os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. E quanto mais alto você está na pirâmide de renda, menos imposto você paga. Isso está vinculado a uma enorme distorção. Nós temos primeiro o nosso sistema bancado principalmente pelos impostos de consumo, e vamos lembrar, né, porque os impostos de consumo significa que o imposto sobre a gasolina, o imposto sobre o arroz e o feijão, ele é igual, não interessa para quanto que você ganha. Então, essa é a primeira constatação. No Brasil, a gente tem muita dificuldade de tributar a renda. A renda no Brasil, em média, é muito menos tributada do que em outros países. E, além disso, você tem outros mecanismos que, de alguma forma, ainda reduzem mais a tributação da renda. Um deles, por exemplo, é a possibilidade de você fazer abatimentos por alguns gastos. É o caso, principalmente, da saúde privada, educação privada, previdência privada, e você ainda abate ali do seu rendimento na hora de fazer a própria declaração, que vai incidir sobre o imposto. Agora, a maior distorção de todas, Glauco, é a questão da tributação sobre lucros e dividendos. Afinal de contas, o que é a tributação sobre lucros e dividendos? Hoje, desde 1996, o Brasil não cobra imposto de renda sobre a retirada dos empresários das suas empresas ou dos aplicadores ali dos seus investimentos. O que significa isso? Significa que aquele empresário que de alguma forma tem o seu salário a partir da lógica da sua retirada, ele não paga um imposto de renda sobre isso. E aí a gente vai ver as grandes distorções, porque a grande maioria dos empresários, em geral, e dos aplicadores dos fundos, eles retiram a sua renda da própria organização. Há uma confusão entre o que a gente chama de pessoa física e pessoa jurídica. O argumento para isso, desde o final da década de 90, é que a questão do imposto sobre o lucro das empresas já foi tributado no imposto de renda de pessoa jurídica, já foi tributado na contribuição sobre o lucro líquido. Só que, na verdade, é importante a gente entender que há uma distinção muito clara entre pessoa física e pessoa jurídica. A retirada, o lucro e o dividendo é, de alguma forma, a renda de quem tem capital aplicado, de quem tem ganhos de capitais, de quem tem participação empresarial. E você não pode simplesmente dizer que você não paga imposto, você já pagou o imposto de renda, uma vez que a empresa é um ente completamente separado da pessoa física. Mas esse é o argumento que vem se utilizando há algumas décadas para você não tributar lucros e dividendos. Agora esse debate voltou à tona, porque o projeto de lei ali do imposto de renda que está tramitando no Congresso Nacional coloca questões, coloca a luz sobre essa discussão, e a gente viu como rapidamente os setores vêm se mobilizando, e nessa lógica de diversos setores vêm se mobilizando, o governo já acena em retirada novamente dessa discussão do Congresso Nacional, uma vez que está aí, de certo modo, pegando os mais ricos. De novo, né, a proposta do governo, ela não caminha no sentido de melhorar a progressividade, ela não aumenta as faixas de imposto de renda, ela não tributa mais quem ganha mais. Na outra ponta, ela quer tributar mais a classe média, porque ela propõe retirada ali do desconto simplificado, que pega principalmente esse grupo de pessoas que não têm gastos com saúde, educação privada, previdência privada, e de outro lado, a discussão mais interessante que nessa proposta tinha, que era de tributação de lucros e dividendos, vem
vem sendo colocado em enormes bombardeios de vários setores da economia brasileira, da qual o governo, na semana passada, aventou a hipótese, inclusive, de retirada. Bem, essa é a realidade da nossa discussão tributária no Brasil, ou seja, de novo, os mais pobres continuarão pagando cada vez mais impostos, e os mais ricos, como a pesquisa mostrou, pagam menos e cada vez menos impostos no país da desigualdade. E essa proposta, né, lembrando que a proposta original do governo dentro do âmbito dessa PEC da reforma tributária, ela é de cobrar uma alíquota de 20% sobre lucros e dividendos, com a exceção ali de quem ganha até R$20 mil, né, as pequenas, médias empresas. A gente sabe que também tem muita pessoa jurídica, muitos trabalhadores que acabam fazendo, né, formando empresas para poder prestar serviços. Então, quer dizer, isso no sentido de tributar lucros e dividendos seria talvez o único fato positivo dessa proposta toda do governo, e isso pode acabar caindo, Fausto. Sim, é isso que parece estar caminhando no Congresso Nacional. Agora é importante, né, Glauco, a discussão também sobre a própria isenção. Há uma discussão de que é importante você isentar essa primeira faixa aí do lucros e dividendos, uma vez que muitos trabalhadores são PJ e etc. Mas a gente deveria olhar isso com mais atenção, porque a maior parte da pejotização no Brasil é uma forma ilegal de contratação. Normalmente, essa relação entre PJs, ou seja, de microempresas, individuais, ou seja, a pessoa é o único trabalhador daquela empresa, a pessoa presta um serviço para uma única empresa, na verdade, é uma forma de você encobrir uma relação trabalhista que deveria estar colocada na CLT, na contribuição tradicional. O problema é que o Brasil avançou muito nessa questão aí do ponto de vista de criar, principalmente nos cargos um pouco mais altos, cargos de remuneração média mais alta, uma lógica de pejotização. A discussão de tributar lucros e dividendos deveria ser uma discussão, inclusive para conseguir lidar com todas essas distorções que foram causadas a partir de 1996, inclusive para que a gente pudesse, de alguma forma, equacionar isso. Se você tivesse uma tributação alta de lucros e dividendos, muito provavelmente você teria o desincentivo à própria pejotização. Então, acho que esse é um debate que a gente precisa trazer para dentro do Congresso Nacional quando essa discussão para lá for. Mas a gente sabe que, na prática, essa discussão é uma discussão bastante difícil, uma vez que boa parte aí dos parlamentares e dos grupos de influência do Congresso Nacional que estão vinculados ao mundo empresarial, significaria eles optarem por pagar mais impostos. E é algo que, aparentemente, muitos não querem, muitos refutam essa discussão e, de alguma forma, ela tem bastante dificuldade de tributação. Outra ponta também é importante lembrar que, quando a gente fala de lucro e de dividendos, nós estamos falando também do capital financeiro, né? Não é só o empresário que está tirando os lucros e dividendos ali da sua empresa, mas a gente tem muita gente no capital financeiro e, ao aplicar ali dentro do mercado, também ofere lucros de algumas formas de aplicação, e isso também passaria a ser tributado. E a outra discussão, propriamente dita, era a própria forma que está sendo colocada. O correto é realmente a gente ter uma tributação única, né? Uma tributação com uma alíquota fechada ali dos 20%, ou a gente deveria aplicar a tabela progressiva, uma vez que eu posso entender, inclusive, que lucros e dividendos é uma das minhas rendas, é uma das rendas colocadas ali na declaração e que isso compõe a renda geral das pessoas, independente da sua fonte. Ela deveria ser tributada igual a todas as outras e a gente fazer uma discussão séria como é que essa tabela de progressividade, que é a tabela do imposto de renda, deveria ser constituída. Todos esses debates, de alguma forma, estão dentro do Congresso Nacional. Vamos saber se vai andar ou não. O Congresso Nacional hoje, basicamente, a grande discussão é a questão da CPI das vacinas, a CPI aí da Covid, mas, de alguma forma, o debate da tributação é um debate onde a gente vai saber daqui a um período que a gente vai sair de um Brasil um pouco menos desigual, um pouco mais progressivo do ponto de vista de tributação, ou nós vamos intensificar esse mundo onde os bilionários pagam muito pouco imposto, e aí pagam imposto nas duas pontas, porque vamos lembrar, imposto sobre bens como helicóptero, como iates e etc., também pagam muito pouco imposto, algo que é um absurdo do ponto de vista do nosso sistema tributário.
E além dessa questão da regressividade, quer dizer, o Brasil não tributa de fato, como você destaca, Fausto, renda e patrimônio da forma como deveria, exemplo de outros países, e tributa só consumo. Além disso, nós temos a questão da sonegação também, porque quando você tem só a tributação sobre consumo, o pobre, obviamente, não vai conseguir fugir do imposto. Já o mais rico, além das isenções, além desse caráter regressivo, ainda tem a possibilidade simplesmente de sonegar, dada até a dificuldade que existe aí na estrutura tributária brasileira. Então, os ricos, na verdade, no Brasil são beneficiados dos dois lados, Fausto. Sim, sim, os ricos são beneficiados porque, de alguma forma, eles encontram caminhos e mecanismos de burlar a própria tributação. E a gente sabe disso, uma vez que, claro, né, quem tem que pagar muito imposto, muitas vezes prefere pagar uma parte desse recurso para advogados para encontrar as brechas tributárias, em vários sentidos. A gente viu isso em vários tipos de bens aí, que há questionamento de tributação. Agora, é fundamental, né, abrirmos o debate. O debate da tributação no Brasil é um dos caminhos para que a gente chegue num país um pouco mais justo, um pouco mais igualitário. A tributação, ela distorce muito da nossa lógica de captação do fundo público e, de alguma forma, esse fundo público é um mecanismo mais eficiente da distribuição de renda no Brasil. E é isso que, de alguma forma, ainda está sendo desconstruído. Então, de um lado, a gente mantém uma tributação, quando não, a gente vai intensificar o seu processo de regressividade, de um lado, e de outro, você ainda tem um fundo público que está sendo privatizado. Cada vez mais, você tem serviços sendo colocados para a iniciativa privada e, por outro lado, retiradas de direito do cidadão brasileiro. Esse debate ali entre de onde vem o dinheiro e como é gasto o recurso do orçamento público é que define, de alguma forma, o papel do Estado, e essa lógica da organização e definição do papel do Estado é que minimamente lida com a questão da justiça tributária. Discutir justiça fiscal no Brasil não é só uma questão de discutir quem paga imposto, quanto paga de imposto, mas é discutir principalmente como também você vai utilizar esse recurso, para que você vai utilizar esse recurso do fundo público, e a forma de utilização desse recurso também define um pouco a cara do nosso Brasil. Vamos lembrar, então, que o Brasil, por não tributar juros e dividendos, ele incentiva, né, ou seja, ele beneficia aqueles que estão nas grandes jogatinas do mercado financeiro, de um lado, e se a gente olhar para o orçamento público, o tamanho do nosso gasto com juros no Brasil mostra de novo que o setor financeiro é o setor que também é mais beneficiado, ou seja, é o beneficiado nas duas pontas, nas pontas da arrecadação e na ponta do gasto público. E talvez isso ajude a explicar porque a reação maior sobre a tributação sobre juros e dividendos tenha vindo exatamente do mercado financeiro, que está, inclusive, tentando inviabilizar essa discussão dentro do Congresso Nacional. De alguma forma, esse é o quadro que nós temos para o embate aí que a gente vai ter muito provavelmente no segundo semestre. Embate necessário, inclusive, né? Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, bom dia a todos, boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.